Agora sim, eu estou pronta para dar aula. Bom, então cheguei a passar a diagonal do quadrado, contei para vocês a bela história de que foi por causa dela que surgiram os números irracionais, que eu conto belas histórias. Antes de eu começar a aula, deixa eu dar um recado antes que eu esqueça. A professora Giovana encheu meu saco mais uma vez, pedindo para que vocês preencham o formulário do chá com bolo. Então, quem já preencheu, meus parabéns. Um grande abraço quentinho no coração de vocês. E quem não preencheu, faz esse enorme favor de ir lá e preencher o formulário. Garanto para vocês que demora no máximo 5 minutos. E é nóis. É isso. Então, eu passei para vocês a fórmula da diagonal do quadrado, né? E aí eu mostrei para vocês que foi por causa do quadrado de. Que foi por causa do quadrado de lá do 2, né? Opa! Que foi por causa do quadrado de lado um que surgiu a raiz de 2 e ela não tinha um valor exato, então foi a partir daí que surgiram os números irracionais. Então, curiosidade dada. Eu passei o que era uma apotema, né? Quando um. Chegou nisso, não. Não cheguei, então vou chegar. Bom, isso aí é mais a título de curiosidade. Eu posso escrever um círculo dentro do quadrado e um círculo fora do quadrado. E quando ele está dentro do quadrado, a gente está falando que esse raio ele significa que ele é uma apotema. Tem muito significado para a gente apotema agora? Não muito. Mas quando a gente chegar em volume, vocês vão ver que essa palavra apotema vai aparecer muito, 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 muito mesmo. Aliás, eu vou fazer uma pesquisa básica. Nossa aula de volume vai ser a próxima aula? Não, porque eu tô atrasada. Mas a nossa aula de volume talvez seja do próximo sábado. Então, assim, dos meus sábados. Então, eu ia perguntar para vocês se vocês têm aí em casa como imprimir algumas folhinhas ou coisa do tipo. Porque daí qualquer coisa eu mando para vocês os sólidos geométricos, assim, pra vocês imprimirem, montarem, sabe? Que fica mais fácil para fazer os exercícios, de repente. Bom, eu vou montar aqui e vou ficar brincando com eles. Se a gente tivesse pessoalmente, eu levava para vocês, mas como a gente não tá. Então, se quem quiser montar assim, impresso assim, é mais fácil de você pegar assim e ele ficar visualizando assim, para baixo. E aí tem esse exercício aí, que ele é basicamente um lembrete de tudo aquilo que a gente viu, né? Bom, eu pedi até para vocês escreverem no coração que todo retângulo é um quadrado? Não, mas todo quadrado é um retângulo. Vocês conseguem entender por que que essa afirmativa é falsa? O quadrado ele possui propriedades mais peculiares do que a do retângulo. Porém, todas as propriedades do quadrado o retângulo possui. Então, todo quadrado é um retângulo, ok? Aí a segunda afirmativa diz: todo quadrado é um losango? Sim, todo quadrado é um losango. Por quê? Porque todas as propriedades do quadrado se encontram no losango. Mas isso não quer dizer que todo losango seja um quadrado. Tudo bem? Aí a Uhum. terceira diz: as diagonais de um losango são congruentes? Não, a do losango não. A do quadrado é, a do retângulo é, mas a do losango não. Se as diagonais de um quadrilátero são congruentes e perpendiculares, então ele é um quadrado? Sim. Porque a do retângulo é congruente, mas não é perpendicular. E a do losango não é congruente, porém é perpendicular. O único que é as duas coisas é o quadrado. E eu já tinha mostrado para vocês esse rolê aqui, né? Que a gente tem os retângulos, a gente tem os losangos, e no encontro deles estão os quadrados. Beleza? Beleza. E aí tem esse exercício aí.
super de boa, super bonitinho, que diz que ABCD é um quadrado, ABP é um triângulo equilátero, então ele quer que você calcule o x. Olha que beleza. Olha que delícia. Olha que situação confortável. Agora vem todo mundo para a tela do meu celular, que teria que confirmar isso. Ela ainda tá aparecendo, né? Que eu ando Tá sim. recebendo uns boicotes da vida. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então a gente tem um quadrado que vocês vão usar a imaginação de vocês para acreditar que esse desenho meu aqui é um quadrado, tá? Tô fazendo com medida? Não. Então, o exercício, quando ali eu coloquei o exercício já completinho para vocês, né? Mas quando ele foi dado só esse desenho aqui, tá todo mundo enxergando? Sim. Ele foi dado só esse desenho aqui e ele pediu para você encontrar o valor desse x aqui. Ele não te deu nenhuma medida. Porém, ele disse que o triângulo APB, esse triângulo aqui, ele é equilátero. Se ele é equilátero, o que que eu posso afirmar sobre os ângulos dele? Os três lados são iguais, são congruentes. Sim, mas sobre o ângulo, eu consigo encontrar, eu sei a medida do ângulo de um quadrilátero, de um triângulo equilátero? Sim, é de 60 graus. Sim, sempre de 60 graus. Então eu sei a medida desse ângulo aqui, desse aqui também, desse aqui também. Tá aí, tudo lindo, tudo maravilhoso. E eu sei que esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. E vocês perceberam que a base do triângulo equilátero tá aqui, ó, aqui embaixo, ocupando um lado inteiro do quadrado? Sim. Então, se é um quadrado, esse ângulo aqui também é igual. Se eu sei pela propriedade do quadrado que aqui é sempre um ângulo de 90 graus, então eu consigo encontrar esse ângulo aqui, ó, do triângulo, certo? Esse aqui que eu fiz de laranja. Aham, é só fazer 90 menos 60. Então tá, então 90 menos 60 é igual a 30. Então aqui mede 30 graus. Aí agora já é para todo mundo ter percebido que esse triângulo aqui, ó, ele é um triângulo isósceles, certo? Certo. Sim. Então, se ele é um triângulo isósceles, vocês concordam comigo que aqui embaixo, aqui, ó, que é a base dele, esse ângulo aqui também é um ângulo X? Uhum. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer que x mais o 30 que eu acabei de achar, tudo isso é igual a 180, certo? Sim.
Então, 2x é igual a 180 menos 30. X é igual a 150 sobre 2. X é igual a 75 graus. Certo? Certo. Tranquilo, né? Quando você conhece as propriedades. Uhum. E agora a gente chega no trapézio. E aí é o último quadrilátero notável, que é o que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, na aula de hoje eu vou trabalhar o trapézio, as propriedades dele, e depois eu vou fazer o que der tempo, uns exercícios com vocês, para deixarem vocês mais tranquilos para o simulado de amanhã, tá bom? E para a vida também. Então, o trapézio, ele é um quadrilátero convexo que possui dois lados paralelos. Essa é a propriedade dele. Beleza? Beleza. Aí, outra coisa que a gente pode afirmar do trapézio é cuidado com o trapézio. Nos outros quadriláteros notáveis, bastava dois ângulos serem um consecutivo do outro, que a soma deles dava 180. No trapézio, tem que tomar muito cuidado, porque tem que ser um ângulo de uma base consecutivo ao ângulo de outra base. Aí sim é 180. Então, esse ângulo aqui, ó, que eu tô mexendo, e esse aqui, a soma deles não é 180, porque eles pertencem à mesma base. Agora, esse ângulo alfa aqui com esse ângulo beta, a soma deles é 180, porque opa, eles são de bases diferentes. Tudo bem? Beleza. Para quem quiser escrever, pode escrever aí que uma propriedade do trapézio é dois ângulos consecutivos, porém em bases diferentes. Isso, não dá pra ver o que você tá escrevendo aí, não. Eu não tô escrevendo, eu tô lendo. Ah, tá. Uhum, é um ditado. Então, repetindo, dois ângulos consecutivos, porém em bases diferentes, eles serão suplementares. Quer ver? Vou ser legal com vocês. Cadê o chat? Tadá, tadá. Dois ângulos, ângulos tem acento ali, né? Dois ângulos consecutivos. Porém, em bases diferentes. Ô, Letícia, Pode falar. por que a Anota gente aí no quase, coração. por que a gente não vê quase nenhum exercício falando do escaleno? Do escaleno? Ah, porque do triângulo escaleno, você diz? Aham. Porque você concorda comigo? Como todos os lados dele são diferentes, ele entra em qualquer exercício que a gente esteja falando de um triângulo qualquer. E não tem por que eu anunciar ele. Porque quando eu anuncio ele, eu estou anunciando que ele não vai ter nenhuma propriedade própria. Então, daí, normalmente, o exercício vai trabalhar com um triângulo qualquer. Entendi. Ele não me tem muita vantagem, né? Quando ele anuncia um triângulo isósceles e ele anuncia um triângulo equilátero, quer dizer que se ele está anunciando é porque alguma propriedade específica desses triângulos eu vou ter que usar. Entendi. Ao ele anunciar um triângulo escaleno, é a mesma coisa que ele anunciar um triângulo qualquer. Eu não posso usar nenhuma propriedade específica. Até porque o escaleno não tem. Tá bom. Aí, para encontrar a altura do trapézio, normalmente ela é para fora, mas isso depende do trapézio que a gente vai trabalhando.
Bom, o trapézio ele pode ser dividido em trapézio isósceles, escaleno e reto, quase igual ao triângulo, ou igual. Bom, o trapézio isósceles é o trapézio que possui os lados obíqueos congruentes, ou seja, ele possui esses dois ladinhos aqui, ó, que não são a base, iguais. Tudo bem? Igualzinho o triângulo. E aí as propriedades deles são iguaizinhas às do triângulo. Eu vou ter que no triângulo, no um trapézio isósceles, os ângulos que estão na mesma base são congruentes. Então, este ângulo aqui é congruente a esse aqui, assim como esse aqui é congruente a esse aqui. E eu possuo que as diagonais do trapézio isósceles também são congruentes, ou seja, o valor dessa diagonal, a medida dessa diagonal, é igual à medida dessa diagonal. Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Então, tá bom. Aí a gente tem o trapézio retângulo, que a propriedade dele é unicamente, solamente que ele possui dois ângulos retos. Então, temos este ângulo reto aqui e este ângulo reto aqui. E aí, no triângulo, no trapézio retângulo, a altura dele é o próprio ladinho aqui, ó, com os ângulos de 90 graus. Tudo bem? Tudo bem. Sim. Tranquilo, por enquanto. Então, já tem aí alguns exercícios. Aí tem o trapézio escaleno, né? Que eu acho que eu nem botei ele aqui. Bom, o trapézio escaleno, ele nada mais é que o trapézio que... Opa! Olha aqui para a câmera do celular. O trapézio escaleno é esse aqui, ó, que possui todos os lados diferentes. Mesma coisa do triângulo. Não possui propriedade nenhuma particular, possui todos os lados diferentes. Certo? Certo. Coitado, escaleno, sendo excluído desde sempre. Então, aqui a gente tem um exercício para a gente dar uma exercitada na mente. Voltemos ao caderno. Alguém quer ler o exercício para mim? Enquanto eu desenho? Ah, eu posso ler. Lê aí. Em um trapézio retângulo, a bissetriz de um ângulo reto forma com a bissetriz do ângulo agudo um ângulo de 120 graus. Determine o maior ângulo do trapézio. Beleza, 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 beleza. Então, o que que ele me diz? Se ele diz que é um ângulo reto, então eu estou trabalhando com trapézio retângulo. Então, já vamos desenhar aqui ele bonitinho. Esse ângulo aqui, ó, dá para ver claramente que ele sempre será o ângulo obtuso do rolê, né? Ele é gigante. E esse ângulo aqui embaixo, bem tristinho, é o ângulo agudo. Então, ele me disse que a bissetriz do ângulo reto, encontrando a bissetriz do ângulo agudo, juntamente, solamente, elas formam aqui, ó, um ângulo de 120 graus. E aí ele pede para determinar o maior ângulo do trapézio, ou seja, ele pede para determinar esse aqui que eu desenhei em rosa, certo? Uhum. Tá. Se isso aqui é uma bissetriz e aqui é um ângulo de 90 graus, vocês concordam comigo que esse pedacinho aqui dentro mede 45, né? Sim. Vocês concordam comigo que aqui formou um desenho de um triângulo, certo? Sim. Então eu consigo achar o valor desse ângulo aqui, quer dizer, a metade dele, e aí, consequentemente, eu acho o valor dele inteiro. Então, 120, chamar ele aqui de alfa. 120 mais 45 mais alfa igual a 180 graus. Estamos careca de saber isso, né? Que bom, porque é pra estar mesmo.
Então, alfa é igual a 180 menos 120 menos 45. Esse meu alfinha aqui mede 15 graus, certo? Então, se esse meu alfinha aqui mede 15 graus, aqui também mede 15 graus, né? Aqui mede 15 e aqui mede 15. Tudo bem? Sim. Então, se aqui e aqui mede 15, então no total esse ângulozinho aqui vale 30 graus. Então, se eu sei o valor desse ângulo e desse ângulo do trapézio, eu consigo encontrar o valor desse ângulo aqui também, certo? Então, a Sim. soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, a gente vai fazer 360 menos 90 menos 90 menos 30, e tudo isso aqui dá 150. Eu posso fazer de uma outra maneira sem fazer toda essa subtração. Alguém sabe me dizer? Esse ângulo aqui, ó, rosinha, ele não é um ângulo consecutivo a esse aqui de 30. Então, eu Sim. sei, supondo que esse rosinha seja um x, então eu sei que 30 mais x é igual a 180. Então, x é igual a 180 menos 30. Então, x é igual a 150. Um pouquinho mais rápido, né? Certo? Alguma dúvida, pessoal? Aham. Não. Então, tá bom. Não. Bom, esse exercício aqui já vai vir o senhor dos senhores, conhecido também como Ô, Pitágoras. Letícia, Pode falar. tem uma pergunta no chat do Fala Vitor. aí. Como nós vamos saber quando aplicar essas... Como nós vamos saber como aplicar? Ele diz porque eu fiz esse 30 mais x igual a 180? Tá, tudo bem. Ele só disse isso? A gente vai saber quando aplicar as coisas conhecendo muito bem as propriedades das figuras. Nesse exercício que eu acabei de fazer, é muito mais fácil vocês lembrarem da propriedade dos ângulos internos de um quadrilátero, porque se o do triângulo é 180, como praticamente todos os quadriláteros, né? Se pensar no quadrado. O quadrado nada mais é que dois triângulos, né? É fácil de você lembrar que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. Então, nesse caso aqui, dá para sair de boa. Mas, quando você conhece as propriedades dos quadriláteros, tudo se torna mais fácil. Haverá exercícios que vão exigir de vocês conhecimento dessa propriedade. Então, é que nem é tipo um exercício, tipo um exercício de física, que você vai pegando todas as informações e tentando encaixar numa fórmula. Nos exercícios de matemática, principalmente de geometria, o correto é você sempre se deparar com ele. Tá, vou fazer um exercício. E aí, Letícia, eu olho pro desenho que eu preciso encontrar, e aí eu vou listando na minha cabeça todas as propriedades que eu conheço. Então eu fico pensando, eu sei, se eu me deparo, por exemplo, com o triângulo. Eu sei que esse triângulo aqui tem ângulo interno de 180 graus. Se ele é isósceles, eu sei que a minha altura, mediana e, bissetriz são a mesma reta. Eu sei que os ângulos da base são iguais.
Então, eu vou listando essas propriedades na minha cabeça para que, quando eu for mexer no problema, eu possa usar elas para me ajudar. Porque as propriedades nada mais são que ferramentas para te ajudar, né? Cada propriedade traz informações que às vezes o exercício não vai te trazer. Como, por exemplo, lá no primeiro exercício que a gente fez. Ele não me trouxe valor numérico nenhum. Mas se eu sei que um triângulo equilátero possui todos os lados iguais e todos os ângulos iguais, então eu consigo lembrar que é só fazer 180 dividido por 3, que vai dar 60. E aí eu já possuo novamente um valor e consigo prosseguir o exercício. Então, como que eu faço para essas propriedades ficarem mais claras na minha cabeça? Fazendo exercício. E ter o conhecimento delas é o que vai facilitar, é o que vai ser o diferencial para vocês na hora de estar resolvendo as questões. Não sei se respondi a pergunta dele ou não. Ele falou que sim. Mas por via Professora, das. Pode falar. eu tenho a pergunta. O trapézio sempre vai ter dois ângulos de 90 graus? Não, somente o trapézio retângulo. Ah, tá. Os outros não. Obrigada. De nada. Ó, esse mesmo do exercício 2, ele não tem ângulo de 90 graus. Caterine, minha linda, você quer ler o exercício para mim? Eu leio. Pode ler? Pode ler. A base maior de um trapézio isósceles mede 14 metros e a base menor, 8 metros. Calcule o comprimento da altura desse trapézio, sabendo que o perímetro é de 32 metros. Beleza. Então, esse aqui a gente vai usar várias informações. Primeira coisa que vocês já vão aprender aqui comigo agora. Vocês perceberam que eu puxei aqui os risquinhos aqui, ó, formando ângulos de 90 graus aqui? Aham. Ao fazer isso, eu posso afirmar que todo esse pedacinho aqui, ó, ele é a mesma coisa que o lado de cima. Então, esse pedacinho aqui também vale 8, tudo bem? Como esse trapézio é um trapézio isósceles, então ele possui esses dois lados aqui iguais, eu posso afirmar que de 8 para 14 está faltando 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, está faltando 6, certo? Então eu Aham. posso afirmar que ficou 3 para esse lado e 3 para esse lado aqui. Tudo bem? Sim. Tá. Tá, calma aí, Letícia, que eu buguei. Calma aí, volta. Tudo isso aqui mede 14, certo? Certo. Então, 14 menos 8 igual a 6. Certo. Como eu tenho dois tá. triângulos, um de cada lado, então ficou 3 para cá e 3 para cá. Beleza. Beleza. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é, ele quer achar a altura. Eu possuo aqui um triângulo retângulo. Esse meu risco aqui é a altura. Se eu souber esse valorzinho aqui, eu consigo achar por Pitágoras o valor da minha altura, certo? Uhum. Mas ele não me deu esse valor. Porém, ele me deu o perímetro. Então, ele diz que o meu perímetro é igual a 32. Como a gente está falando de um trapézio isósceles, se essa medida aqui eu chamar de x, essa medida aqui também é x. Tudo bem? Tudo. Sim. Olha, rapidinho. Pode falar. Por que é o perímetro da 32? O perímetro ele me deu, tá no enunciado. Ah, tá. Então, eu sei que 8 mais 14
mais x, mais x. Tudo isso aqui é igual a 32, certo? Certo. Então, 2x é igual a 32 menos 8 menos 14. 2x é igual a 10. X é igual a 10 dividido por 2. X é igual a 5. Suave? Sua. Suave. Então, esse valorzinho aqui, agora eu sei que é 5. Então, todo mundo consegue perceber que aqui, ó, eu tenho um lindo triângulo retângulo. Aham. Então, eu posso aplicar o Pitágoras, certo? Certo. Então, hipotenusa ao quadrado, a minha hipotenusa é o 5. Então, 5 ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais, vou chamar de h, mais h ao quadrado, certo? Aham. Então, 25 ao quadrado. Então, 25 é igual a 9 mais h. Então, meu h é igual a 25 menos 9. Meu h é igual a 16. A raiz de 16. Meu h é igual a 4. Tudo bem? Sim. Então, o meu h é igual a 4, como a gente queria no início do exercício. Tá tudo bem, pessoal? Lê, é Pode que falar. no vestibular as questões de matemática, os números são simples, porque você não pode usar calculadora, você só tem que saber treinar as fórmulas para poder trabalhar com os números. A maioria dos exercícios de vestibular, os números são bem simplórios mesmo. Eu não sei se você estava na minha última correção do simulado, mas quem estava pode falar. Era ridículo as contas. Tipo assim, demorava Verdade. você entender o que ele pedia. Você aplicar as propriedades, mas as contas em si eram ridículas. Pode perguntar aí pro pessoal. Né, Caterine? É. Esqueci da Ah, sim, então eu não preciso me preocupar com números complicados. Não, é bem difícil. Normalmente ele te dá números bem simplórios. Porque ele quer saber se você sabe somar, dividir. Claro, você tem que saber isso. Mas não é isso que ele tá cobrando de você, né? E aí vamos para a última propriedade do trapézio, depois da área, que é a base média. Essa base média aí também existiu lá nos triângulos e ela vem e se aplica novamente ao trapézio. Vocês podem perceber que o trapézio é muito parecido com um triângulo, né? Só que ele tem um. É como se fosse um triângulo que eu cortei assim a ponta dele, fiz puf. Se um segmento tem extremidades nos pontos médios dos lados oblíquos de um trapézio, então eu vim aqui e tracei, ó. Desse lado aqui, eu fui lá e pus o ponto médio M. Desse lado aqui, ó, eu fui lá e pus o ponto médio M também, certo? Vim aqui e tracei, ó, um segmento. Se esse segmento foi traçado paralelo às bases, esse segmento é chamado de base média. Já faz muito sentido, né? Porque é como se eu desenhasse uma nova base no meio do trapézio. Por isso que se chama base média. Então, as propriedades dessa base média ela é paralela às bases e é igual à medida ela é igual à medida do comprimento das bases. Então, a base média eu calculo fazendo literalmente a média. Eu vou lá e ponho base maior mais base menor dividido por 2. Então, tipo, tudo do nome dela leva a isso. Vocês conseguem entender?
Aham. Eu calculo a base média literalmente fazendo a média das duas outras bases. Por isso que diz que as contas são bestas. Tem coisa na matemática que faz muito sentido os nomes. Tem uns que, meu Deus do céu, né? Pelo amor de Deus, quem que inventou? Mas tem uns que nem, tipo, base média, que é um nome bacana. Que é um nome que já me leva ao rolê. E a área do trapézio. Essa é a tão temida área, porque assim, todo mundo sabe, a do triângulo, a do quadrado, a do rolê, a do ciclano, a do bertano, mas ninguém sabe a do trapézio. Então, a partir de hoje, vai todo mundo aprender a área do trapézio. A área do trapézio é base maior, mais base menor. Primeiro, porque está dentro do parênteses, vezes a altura, dividido por 2. Tudo bem? E aí eu vou mostrar pra vocês que faz muito sentido ser isso. Porque eu descobri na vida. Deixa eu abrir o Gebra. Então, vindo aqui, eu quero desenhar um polígono. Deixa eu usar isso daqui para me ajudar. Eu vou desenhar um trapézio retângulo, porque é mais fácil. Mas isso se aplica com qualquer trapézio, tudo bem? Beleza. Pode falar. Falei, beleza. Usando a linda imaginação de vocês, porque não tá igual, mas vocês sabem imaginar. Vamos supor que esses dois trapézios aqui sejam iguais, tá? Uhum. Perceba uma coisa. Base menor mais base maior vezes a altura. Isso é a fórmula do retângulo, certo? Sim. Só que se eu faço base menor mais base maior vezes a altura, eu vou encontrar a área de dois trapézios. Como eu quero encontrar a área de apenas um trapézio, então, base menor mais base maior vezes a altura dividido por 2. Faz sentido. Faz muito sentido, né? Por que eu tô mostrando isso? Porque vai que na hora do vestibular você me esquece a bendita da fórmula. É muito mais fácil, acredite. Vocês lembrarem de eu fazendo esse desenho horrível e tentarem montar a fórmula sozinhos, porque ela tá aí no subconsciente de vocês, do que talvez vocês ficarem tentando se matar para lembrar a fórmula, tá? E dica de coração da tia Letícia. A fórmula do trapézio, da área do trapézio, ela é muito importante. Às vezes mais importante para física do que para matemática. Não sei se vocês já viram, mas lá em física vocês vão ver os gráficos, né? E aí a área da figura que formou o gráfico lá, ela significa alguma coisa. Eu acho que é a aceleração. Não me façam perguntas difíceis. Se eu não me engano, tinha um exercício que a Thalita tinha colocado na lista dela que tinha que fazer isso. Exatamente. Aí, se você encontra a área da figura que formou lá o exercício, você encontra alguma coisa. Aí era muito engraçado, né? Porque minha professora de física ia lá na aula e dava sempre fazendo um triângulo no exercício. Aí no dia da prova da filha da mãe, era sempre um trapézio. E pra eu lembrar a área desse filho da puta. Às vezes, o exercício é bacana e você consegue dividir o trapézio em um retângulo e um quadrado. Mas às vezes o exercício não é bacana e você não consegue. Então, tá aí pra vocês. A área do trapézio é muito importante que vocês saibam. Porque você acha que no vestibular vai cair o triângulo pra vocês acharem a área? Se der na minha prova de física cair, vai cair.
Então, foque no trapézio. Tudo bem? Aham. Escreve num papel, cola na cabeceira da cama, olha todo dia para a fórmula do trapézio. Vai que decora. E agora, quanto tempo tem de aula, Edu? Acho que uns 20 minutos. Seguinte, eu tenho aqui 4 exercícios. O último deles é um exercício de segunda fase da Unicamp. Vocês querem que eu comece com ele? Ou vocês querem que eu dê uma aquecida antes para não assustar vocês? Uma aquecida. Uma aquecida. Que o que eu mais quero passar é o da Unicamp de segunda fase. Vocês querem uma aquecida? Uma aquecida. Vou pegar aqui minha cola. Isso aqui é a cola do ensino. Aqui pela propriedade. Tá. Esse mesmo. Esse 5 aqui, ele é bem bacana, porque dá pra fazer de duas maneiras. Eu gosto do exercício, que é didático. Meu caderno aqui é só pra fazer exercício pra vocês. Olha quanto que já. Que gatinho. Ah, o governo deu, né? Tem que aproveitar. Bom, esse exercício aqui, ele me deu um paralelograma. Então, lembrem das propriedades do paralelograma. Qualquer coisa eu ponho lá no slide pra vocês. A gente vai fingir que tá bem bonito esse paralelograma. A gente usa a imaginação. Ela é uma característica do ser humano muito boa. E ele me dá aqui x mais 50. Aqui ele me dá 2x menos 150. E aqui ele me dá o y. Beleza. Consigo resolver esse exercício de duas maneiras. Mas primeiro eu quero deixar para vocês me guiarem. Ele pede para eu achar o valor de y. O que eu posso fazer nesse exercício? Conversem comigo. Podem abrir o microfone, podem falar no chat. Tô até aqui olhando. Tô até aqui com o negócio meio aberto para saber se vocês mandaram o negócio no chat. Tan, tan, tan. Olê, Pode falar. poderia fazer que a soma deles dá 180 ou nesse caso não pode? Soma de quem? Do X lá, do de baixo. Por causa Dos que você 2x? falou. Aham, porque você falou Posso. que. É porque você falou que em nenhum caso não pode fazer com os da mesma base. Só no Nesse caso trapézio. entra? Nesse caso, a gente está falando de um paralelograma. E no paralelograma pode. O único que não pode é o trapézio. Tá bom? Então, se Aham. isso é um paralelograma, é um ótimo caminho, Caterina. Então, eu posso dizer que x mais 50 mais 2x menos 150, tudo isso aqui é igual a 180. Então, x mais 2x, 3x, que é igual a 180, menos 50, mais 150. Tudo bem? Aham. X é igual a 280 dividido por 3. Ai, Letícia, 280 dividido por 3 dá número quebrado. Errei o exercício? Não, gente, vai trabalhar com a fração. 280 dividido por 3 dá uma dízima, dá 93,333333333. Dica para o vestibular. Foca na minha dica. Quando a minha fração ela não dá um número exato, ela dá uma dízima, não trabalha com a dízima. Trabalha com a fração. Primeiro, é mais fácil.
Segundo, quando você trabalha com a dízima, você, consequentemente, está arredondando, certo? Porque você não vai trabalhar, porque a dízima é infinita. Aham. Então, trabalha com a fração, que a chance de dar número... Porque trabalhando com a fração, você está trabalhando com o número inteiro, tá bom? Trabalha com a fração. Uhum. Achei o valor de x. E agora, o que que eu faço para achar o y? Calma aí um minuto. Será que usando a mesma propriedade de antes eu posso achar o valor de y? Mas eu acho que não pode, porque, tipo, quando você faz isso, você não já descobre de todos? Olê. Não, eu encontrei o valor do x. Somente do x. Para eu achar o valor desse ângulo, eu tenho que fazer 280 sobre 3 mais 50. Daí eu acho o valor desse ângulo aqui. E esse aqui é a mesma coisa. Tem que vir aqui e substituir o valor de x. Eu encontrei o valor do x. Ah, então faz isso. Mas por que que vai me adiantar achar o valor desses dois ângulos aqui? Porque aí você faz a mesma coisa do 180 com o Y. Com esse aqui? Tem como, não tem? Tem. Professora, tem coisa no chat, a Jéssica mandou. Deixa eu ver. Tururururu. Agora eu substituo onde está o x, porque você encontrou o valor. Pode ser também. Daqui, desse modo que a gente fez, tem duas maneiras de sair. Primeira, fazer igual a Caterine falou. Pegar esse ângulo aqui, que é consecutivo a esse aqui. Somar os dois. Dizer que é igual a 180 soma dos dois e achar o valor de y. Porém, no paralelograma, esse ângulo aqui, ó, tururu, é igual a esse ângulo aqui. Então, eu também posso pegar, vir aqui substituir o valor de x e igualar essas duas medidas. Tanto faz. Olê, repete de novo a última coisa que você disse. Esse ângulo aqui, ó, é igual a esse aqui, ó. É propriedade do paralelograma, né? Os ângulos opostos são congruentes. Então, se eu vim aqui e substituir o valor de x nessa conta aqui, ó, eu também achei o valor de y, certo? Sim. Então, podemos prosseguir de qualquer uma das duas maneiras. Ah, deve ser mais fácil. É mais rápido. É mais rápido. Então, tá bom. Então, duas vezes o valor de x, que é 280, sobre 3, menos 150. Tudo isso aqui é igual ao y. Duas vezes 280. Duas vezes 280. 560 sobre 3 menos 150. Isso aqui é igual a y. Se eu dividir por 3 isso aqui, continua dando dízimo. Então, não me convém. Para eu poder fazer esse menos esse, o que que eu tenho que fazer com 650? Transformar numa fração também. Transformar numa fração também. Então, ela vai ficar uma fração. O MMC de 3 e 1 é 3. Então, 3 dividido por 3, 1 vezes 560, 560. Menos 3 dividido por 1, 3 vezes 150. Então, 150 vezes 3, menos 450. Então, tudo isso aqui dá igual a 560 menos 450, 110 dividido por 3. E aí, para quem quiser, daí agora, só porque a gente está falando do resultado final, essa conta continua dando uma dízima, mas aí, como a gente não tem mais conta nenhuma para fazer, eu posso vir aqui e dizer que é aproximadamente 36,666666666. Tudo bem? Olê, você passou as características do paralelograma? Paralelograma. Passei na última aula. Gente, eu esqueci de anotar.
Aí, eu pensei nesse exercício de uma outra maneira, onde eu caía em um sistema de equações. Acho que o que eu vou fazer para vocês. Para quem tiver curiosidade, tenta fazer em casa esse exercício pensando de outra maneira. Dá para fazer também. É muito legal isso da geometria, né? Que nem essa maneira que eu acabei concluindo com vocês, eu não fiz nenhuma. Eu fiz duas maneiras do exercício ontem aqui em casa. E as duas maneiras são diferentes dessa que eu fiz com vocês agora. Olha. Isso é geometria. Adoro. Qual é a mais fácil? Qual eu devo fazer? A que for mais fácil para você. A que iluminar o seu coração. O importante na hora é você usar as propriedades corretamente e acertar. Vai que vai. Vai que vai, filho. Vai que vai. O próximo exercício. Esse aqui a gente vai ter que apenas usar a imaginação e todas as propriedades já vistas nesse meu Brasil. Tururu, tururu. Então, na figura abaixo, que é uma planta, A, B, C, D, A, B, C, D, é um paralelograma. Conseguem ver ele ali? Sim. E ele me diz também que A, B, D, E é um retângulo de área de Sim. 24 centímetros ao quadrado. E que D é um ponto do segmento EC. Tudo bem? Uhum. Tá, então vamos pensar comigo aqui. Ele quer achar a área de tudo. Então, se eu já tenho a área disso daqui, eu tenho que achar a área desse triângulozinho aqui, certo? Sim. Então, agora a gente vai pensar em todas as propriedadezinhas que a gente já viu. Primeira coisa. Vocês conseguem ver aqui que, como aqui a gente está falando de um retângulo, esse triângulozinho aqui, vocês conseguem enxergar que tem três triângulos aqui? Sim. O que eu vou querer provar com vocês? A gente vai tentar provar, agora através das propriedades, que esses três triângulos são congruentes. Se eu provo que esses três triângulos são congruentes, vocês concordam comigo que aqui é só dividir o 24 por 2, que eu vou achar o valor de um triângulo, e aí depois somar 24 dividido por 2 é 12, 24 mais 12 eu acho o valor dos três triângulos? Sim. Então vamos lá. Como isso daqui é um retângulo, esse triângulo aqui tem um ângulo de 90 graus, esse triângulo aqui tem um ângulo de 90 graus, e este triângulo aqui também tem um ângulo de 90 graus. Esse ângulo aqui, desse triângulo aqui, é igual ao ângulo desse triângulo aqui. Porque isso aqui são paralelogramas, então, pela ideia das paralelas, esse daqui é igual a esse daqui. Já consegui provar mais uma coisa. Os lados deles, ó, esse lado aqui dele é igual a esse lado dele, que é igual ao lado desse aqui também. Então, vocês conseguem perceber que eles são triângulos congruentes? Uhum. Então, se eles são triângulos congruentes, 24 dividido por 2, né? Porque 24 é o valor de dois triângulos, dá 12. Então, 24, que é o valor de dois triângulos, mais um triângulo, 12, mais 24, 32. Uau. Acabou. Assim, como uma noite de verão. O 6 é mais fácil que o 5, então vocês vão fazer na casa de vocês, porque é para vocês pensarem, treinarem e raciocinarem. É bem de boa, é bem simplório, é bem tranquilo. Lembre da propriedade que este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui. E lembre da propriedade que esse ângulo aqui, mas esse ângulo aqui dá 180 graus. Vocês vão ver que sai bem fácil, sai bem tranquilo, sai bem gostoso. Agora vamos pro da Unicamp, que é o que eu queria chegar. Ô, professora, Pode eu falar. tenho a dúvida só do anterior a esse. Não influencia por estar em centímetros quadrados?
Não, porque Ah, a gente trabalhou tudo com área. entendi. Beleza, obrigada. Imagina. Então, vamos para o da Unicamp. Quem quer ler o enunciado para mim? Vamos lá. Quando você estiver pronta. Pode ler, eu só vou desenhando. Tá. Um trapézio retângulo é um quadrilátero convexo plano que possui dois ângulos retos, um ângulo agudo, alfa, e um ângulo obtuso, beta. Suponha que, em um tal trapézio, a medida de beta seja igual a 5 vezes a medida de alfa. A. Calcule a medida de alfa em graus. E B. Mostre que o ângulo formado pelas bissetrizes de alfa e beta é reto. A A é de boa, né? A outra que, meu Jesus amado. Bom, pelo menos Próxima. se a gente tivesse numa segunda fase da Unicamp, pelo menos metade da questão nós levava, né? Com um pouco de respiração, a gente levava. Então, ele me disse que o meu alfa é o agudo e o meu beta é o obtuso. Então, aqui a gente tá com o beta. Aqui a gente tá com... Tô lá eu, na segunda fase da Unicamp. Bem tristonha, bem mal. E aí, ele me dá esse trapézio aqui. Eu vou lá e desenho ele, bonitinho. Na segunda fase pode levar régua, então eu vou lá, desenho com a minha régua, bem bonito, bem maroto, pro avaliador falar assim, ela só desenhou um trapézio. E aí ele me diz que, olha aí, ó, olha as informações importantes. Ele me diz que a medida do meu beta, então a medida do meu beta, para eu ter um beta, eu preciso de 5 alfas. É isso que ele me diz. Ele me diz, beta seja igual a 5 vezes a medida do meu alfa. Ou seja, para eu ter um beta, eu preciso de 5 alfas. Vocês conseguiram enxergar isso? Sim. Beleza. Meu beta e meu alfa são ângulos consecutivos de bases diferentes. Então, isso quer dizer que alfa mais beta é igual a 180 graus, certo? Certo. Tá. Se o meu beta é igual a 5 alfa, então eu posso substituir. Então, pode ser alfa mais 5 alfa, que é igual a 180. 6 alfa é igual a 180. Alfa é igual a 180 dividido por 6. Alfa é Pode retomar, igual... por favor? Pode falar. Ah, para vir para cá? Pode retomar, por favor? É, porque acho que ligaram aqui e saiu. Não. Tudo bem. Então, a gente definiu pelo enunciado do exercício, né, que para eu ter um beta, eu preciso de 5 alfas. E aí eu sei por propriedade que, como esse beta aqui, ele é um ângulo consecutivo de alfa em bases diferentes, porque a gente está trabalhando com um trapézio, então eu sei que alfa mais beta é igual a 180, certo? Sim. Se o meu beta é 5 alfas, né, pela definição do meu exercício, então eu faço que alfa mais 5 alfa é igual a 180, 6 alfa é igual a 180, alfa é igual a 180 dividido por 6, o alfa é igual a 30. Tudo bem? Beleza. Beleza. Aí, ó, pessoal, já matou metade da questão. Já ganhou aí meio ponto. Já não zerou o caderno de exatos da Unicamp. Que delícia, né? Amém. Amém. Mas calma, dá pra fazer a questão inteira. Não seja por isso. Bom, a B, ele pede para eu mostrar que as bissetrizes, então houve uma reta aqui que dividiu esse ângulo no meio, e outra reta que veio aqui, ó, e dividiu esse ângulo no meio, que o encontro dessas duas camaradas aqui, ó, é igual a 90 graus. E agora, Letícia? E agora, Letícia? Posso? Não é para fazer igual a outra questão, então?
que a gente fez a soma do 120 mais o 45 de lá? A gente não pode fazer isso dessa vez? Menos isso mesmo. Vocês percebem que formou um triângulo? Sim. Sim. Vou chamar de X, né? Porque eu não posso chegar aqui falando que é 90, eu quero provar isso. Então eu tenho que descobrir o valor de X sendo igual a 90. Não posso chegar falando assim que é 90, que é o que eu quero provar. Então, pensa assim, dentro desse triângulo aqui a gente tem metade de beta e aqui a gente tem metade de alfa, certo? Certo. Então, eu vou dizer que x mais beta sobre 2 mais alfa sobre 2, tudo isso aqui é igual a 180. Certo? Certo. Mas, pensem comigo. Eu não sei que beta mais alfa inteiros, é igual a 180? Sim. Beleza. Então, vocês concordam comigo que esse meu x, ele carrega a outra metade de esse meu x, ele só pode ser, para dar 180 aqui também, ele só pode ser o meu beta sobre 2 mais o meu alfa sobre 2? Sim. Ele tem que carregar esse valor? Qual que é a metade de 180? 90. 90. Então, esse x, ele tem que valer quanto? 90. Vamos ver. E assim a gente provou. Entendeu? Letícia, Pode falar. você pode explicar, por favor, de novo esse último, enfim, Pode. esse último Paranauê que você explicou. Tá. Eu tenho por definição que x mais a metade de beta, porque a gente está trabalhando com uma bissetriz, mais a metade de alfa é igual a 180. Tudo bem? Tudo. Mas eu sei que só o beta mais o alfa, só os dois, é igual a 180. Outra coisa que eu posso fazer é fazer assim, ó, x mais beta sobre 2 mais alfa sobre 2 é igual a 180. Como eu sei que beta mais alfa é igual a 180, então eu vou tentar chegar no beta mais alfa. Vamos fazer mais matematicamente. Se eu pegar tudo isso daqui, ó, e fazer vezes 2 dos dois lados, eu não mudo a minha equação, certo? Certo. Então, vamos distribuir isso aqui. Então, vai ficar 2x mais 2 beta sobre 2 mais 2 alfa sobre 2, que é igual a 360. Fazendo matematicamente. Como aqui é uma conta de vezes, né? 2 dividido por 2 é 1, então isso aqui some. 2 dividido por 2 é 1, então isso aqui some. Então vai ficar 2x mais beta mais alfa, que é igual a 360. Tudo bem? Tudo. Meu beta mais Ó, alfa... Letícia, daí Pode falar. daria para poder resolver com as propriedades mais simples e mais rápido, eu acho. Se pegar aí como esse ângulo aí o ângulo alfa é de 30 graus e o ângulo beta é 5 vezes o 30 graus, vai dar 150, Uhum, certo? Aí, como no caso é bissetriz, ele vai dividir no meio igualmente os uhum, ângulos. Então seria o alfa com 15 graus e o beta com 75. uhum. E com isso, como o triângulo inteiro tem que dar 180 graus, o último ângulo tem que dar 90. Pode também. Porém, você concorda comigo que quando a gente faz isso, a gente está demonstrando de um trapézio específico? É. Quando ele me pede. Eu posso demonstrar? Posso. Só que provavelmente você não vai ganhar a questão inteira. Quando ele me pede para mostrar, toda vez que ele pede para demonstrar, procurem não usar números, e sim propriedades. Porque ao demonstrar esse aqui, através
das propriedades, eu estou demonstrando para vocês e dando para vocês mais uma propriedade para vocês guardarem no coração, que a bissetriz de dois ângulos consecutivos, que não sejam aqui dos 90, num trapézio retângulo, ela sempre será 90 graus. Então, quando eu demonstro dessa maneira aqui, eu estou demonstrando para todos os trapézios, qualquer que seja a medida deles. Trapézios retângulos. Entendeu? Posso fazer assim? Pode. Vai ganhar ali uns pontinhos. Mas se você faz dessa maneira genérica, garanto pra você que você ganha inteira. Entendi. Pode falar. Letícia, uma pergunta do Vitor, que ele não tá conseguindo mandar, eu mandei aí. Ele tá perguntando se que na A pede em graus, aí não teria que fazer 30 vezes 5, que é igual a 150 graus, ao invés de 5 alfa. Como é que é? Ó, ele disse assim, ó, que na A pede em graus, certo? Chora. Aí ele disse se não teria que fazer 30 vezes 5, que é igual a 150 graus, ao invés de 5 alfa. Não, mas o 30 a gente só encontra lá embaixo. E ele pediu a medida só do alfa, então não tem por que eu achar a medida do beta. E eu achei a medida do alfa em graus. Poxa, Vitor, fiquei confusa agora. Porque esse 30 que você está falando aqui, ao invés de fazer, né, beta, fazer 30 vezes 5, tá tudo bem, eu acho o valor de beta. Só que esse 30 eu só encontro lá embaixo, justamente utilizando esse 5 alfa. Ele disse que entendeu. Então tá bom. Voltando aqui para baixo. Blá, 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 blá. Multipliquei por 2, sumiu aqui, ficou beta mais alfa. Eu sei que beta mais alfa é igual a 180, defini aqui em cima, certo? Então, eu vou vir aqui. Certo. X mais 180 é igual a 360. Sobe aqui. 2x é igual a 360 menos 180. 2x é igual a 180. X é igual a 180. Dividido por 2. X é igual a 90. Assim seria a maneira matemática de se fazer. Ah, tá, entendi. Obrigada, Letícia. Entenderam, pessoal? Aham. Questãozinha de segunda fase da Unicamp, levou já um pontinho, já não zerou o caderno de exatos, olha que delícia. Só utilizando aí propriedades da vida. Quanto tempo tem de aula? Nada. Eu acho que já passou. Eu vou até 10h30, né? Que horas são? Ou eu tenho 3 deve minutos. É 1h10 de aula. Você não me boicota, não. Letícia, Pode falar. Calma. a Gica falou pra você aceitar ela. Ai, Giovana! Mas não sou eu que aceito. Essa aluna É é minha. a... Ai, Jesus, eu sempre esqueço o nome. Não é a Marina? Érica, é a Marina. Manda ela pedir pra Marina. Marina, aceita a dica. Marina! Marina não gosta de você. Tadinha, gente. Coitada, eu tenho que assistir todas as aulas. Façam o exercício 6. Beleza. Quem fazer vai passar no vestibular. Garanto pra vocês, se fizessem todas as minhas listas, zerar em exatos não zerava. Próxima aula vai ser legal. Tenho fé. Tem fé. Próxima aula vai ser triângulos. Prof, você tem alguma dica para amanhã? Amanhã, É, lembrem que o conteúdo é acumulativo. Então, não é dizer só porque a gente trabalhou na última aula com
quadriláteros notáveis, que as propriedades de ângulos nos triângulos, que as propriedades de semelhança de triângulos, elas não vão cair, elas vão cair, elas estão lá, elas estão presentes. Não nessa aula, não nessa última quinta, na outra quinta, o Andrei fez exercícios de vestibulares com vocês. Então, quem assistiu a aula, volta lá, estuda eles. E ele explicou os complexos de novo. E ele explicou os complexos de novo. Mas estuda eles, somente do fósforo. Estuda esses exercícios do Andrei, que vai dar uma boa ajudada na parte de matemática do Andrei. E não se esqueçam da semelhança dos triângulos, tá bom? Letícia, resumindo, reveja meu slide lá acumulativo. Não sei por que vocês acham que matemática é um conteúdo individual, entendeu? É porque a aula 1 aconteceu, que a aula 2 esquece tudo a 1. Não, gente, lembra tudo a 1, pelo amor de Deus. Letícia. Não pode esquecer. Gente, alguém aceita, coitada? Entrou a coitada. Olá, Olá! Olá, tudo bom, galera? tudo bom? E com você? Tudo certo. Desculpa atrapalhar a sua aula, Lê. Já Eu vou esperar acabou. terminar para dar um recado. Mas já acabou. Ah, já acabou? Tá todo mundo aí ainda? Se não Tô tiverem, não vão passar no vestibular. Tá. Então eu vou dar um recadinho rapidinho, galera. Duas coisas. Termina amanhã o nosso formulário. Não sei se todos viram.